Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o capítulo 25 da série O Grande Conflito, a imutável lei de Deus. Antes de eu falar todo sobre esse assunto, que a serva do Senhor Ellen G. White que ela relatou, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E agora é tudo de graça, não custará nada para vocês. Vamos orar agora para fortalecer a mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. O sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Mais uma vez eu venho aqui gravar mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia, meu Deus, para pregar a tua palavra, o que o Senhor declarou para a serva do Senhor Ellen G. White, neste livro maravilhoso do Grande Conflito. Fique comigo, meu Deus, nesses minutos e segundos que eu estarei pregando a sua palavra, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A imutável lei de Deus. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse capítulo 11, verso 19. A arca da aliança de Deus está no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, o segundo compartimento do santuário. Essa passagem de Apocalipse 11, 19 é a abertura da sétima trombeta, do tocar da sétima trombeta. E isso já, a porta da graça já se fechou. Ele vai tocar as 6 primeiras trombetas, que são a contrafação de Satanás. Cara, Satanás judiando de quem aceitou, de todos os povos que aceitou o seu selo, a sua marca, a marca da besta. Então, cara, essas 6 trombetas são um castigo de Satanás para o seu povo. E a sétima trombeta é anunciando o dia, a hora, o dia e a volta do Senhor nos ares, cara, para buscar os seus escolhidos, cara, a segunda vinda de Jesus. Cara, Deus, a voz de Deus, cara, anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Cara, e mostrando também a arca da aliança com os 10 mandamentos. Cara, é o tocar da sétima trombeta. Depois, cara, depois das trombetas virá as pragas. Então, por isso, que será a abertura da sétima trombeta. No serviço do tabernáculo terrestre, o qual servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, este compartimento podia ser penetrado apenas no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus fora aberto no céu e a arca de sua aliança fora ali vista aponta para a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial, em 1844, quando Cristo ali entrou para efetuar a obra de encerramento da expiação. Aqueles que pela fé acompanharam seu grande sumo sacerdote, quando ele deu início ao seu ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de sua aliança. Depois de haver estudado o assunto do santuário, chegaram à compreensão sobre a mudança operada no ministério do Salvador e viram-no agora oficiante diante da arca de Deus, empenhando o seu sangue em favor dos pecadores. Quer dizer, porque o que eu estou falando aqui que ela falou que agora eles compreenderam, porque eles tinham confundido. Estudado Daniel 8,14, cara, confundiram, cara, as 2.300 tardes e manhãs até o santuário ser purificado. Que eles compreenderam que era a volta de Jesus. Mas não era a volta de Jesus. Era a passagem de sacerdote para sumo sacerdote. Cara, do lugar santo para o santíssimo. Essa era a purificação do santuário. Cara, mas eles compreenderam errado. Depois do desapontamento, eles compreenderam daí o que eles erraram.
A arca do tabernáculo terrestre continha as 2 tábuas de pedra, sobre as quais estavam escritos os preceitos da lei de Deus. A arca era meramente um recipiente das tábuas da lei, mas a presença desses divinos preceitos lhe dava valor e sacralidade. Quando o templo celestial foi aberto, pode ser vista a arca da aliança. Nos Santos dos Santos, no santuário celeste, a divina lei achava-se preservada sagradamente. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo em tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31, versos 12 a 18. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original a partir do qual os preceitos escritos nas tábuas de pedra, registradas por Moisés no Pentateuco, eram um transcrito infalível. Aqueles que compreenderam esse importante ponto foram assim levados a ver o sagrado e imutável caráter da lei da divina lei. Perceberam como nunca dantes a força das palavras do Salvador, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, verso 18. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, um translado de seu caráter, deve pendurar para todo sempre, como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou um tio foi mudado. Diz o salmista: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Salmos capítulo 119, verso 89. Salmos capítulo 111, versos 7 e 8. No próprio amago do Decálogo achava-se o 4º mandamento, conforme foi primeiramente proclamado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Esse mandamento que quase ninguém guarda, cara, o mundo está negando o sábado do Senhor. Mas vai chegar um dia que não terá escolha, cara, principalmente depois que se pôr-se o decreto dominical. Cara, o 6º selo será aberto. Aí não tem mais escolha. Não tem mais aquele, vou deixar para depois. Não. É o tempo de escolha. Ou o selo de Deus, ou o selo da besta. Ou sim ou não. Ou a verdade ou a mentira. Não tem meio termo. Não tem como esperar mais. É sim ou não. É sim com o selo de Deus ou não com o selo da besta. Então, por isso, o cara tem que fazer a escolha já, não deixar para esse tempo. O Espírito de Deus impressionou o coração daqueles que se estudavam a sua palavra. Incidiu-lhes sobre o Espírito a persuasão dos que haviam ignoradamente transgredido este mandamento por desrespeitar o dia do descanso do Criador. Então começaram a examinar as razões para a observância do 1º dia da semana em lugar do dia de que Deus havia santificado. Não puderam achar qualquer evidências nas Escrituras de que o 4º mandamento houvesse sido abolido ou de que o sábado fora mudado. A bênção que primeiramente santificava o 7º dia nunca havia sido removida. Haviam eles com sinceridade buscando conhecer e cumprir a vontade divina. Agora, vendo-se como transgressores de sua lei, a tristeza encheu-lhes o coração, e eles manifestaram lealdade para com Deus, observando seu santo sábado. Numerosos e persistentes foram os esforços feitos no sentido de dar fim à sua fé. Ninguém poderia deixar de ver que o santuário terrestre era uma figura ou um modelo do celestial. A lei depositada na arca terrena era uma cópia exata da lei que se encontra na arca celestial. Que a aceitação da verdade do santuário celeste envolvia o reconhecimento dos reclamos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do 4º mandamento.
Aí estava o segredo da amarga e determinada oposição à harmoniosa exposição das Escrituras, que revelaram o ministério de Cristo no santuário celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir que ele havia fechado. Mas o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, havia afirmado. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Cristo abrirá a porta ou o ministério do lugar santíssimo. Luz estava brilhando desta porta aberta no santuário celestial, e foi mostrado o quarto mandamento incluso na lei, que estava ali, que estava custodiada. O que Deus estabeleceu, nenhum homem pode destruir. Aqueles que aceitaram a luz referente à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus descobriram que estas eram verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens desse capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. O anúncio: vinda é a hora de seu juízo, aponta para a obra de encerramento do ministério de Cristo pela salvação dos homens. Apregoa uma verdade que deve ser proclamada até que a intercessão do Salvador se encerre e ele volte à terra para buscar o seu povo. A obra do juízo que começou em 1844. Quer dizer, é a serva do Senhor falando que a obra do juízo começou em 1844. E tem pastores, principalmente adventistas, que distorcem. Que fala que tem coisas do passado. Que o juízo começou no passado. Antes de 1844. Não, começou em 1844. Apocalipse, só o capítulo 1, que Jesus está no lugar santo, mostrando as revelações para João. Até o capítulo 2, 1 e 2, mostra a era passada, do ano 31, ou era das igrejas, que vai, até no capítulo 3, que chega em Laodiceia. Mas a partir de Laodiceia, do capítulo 3, até do 3, 4, 5, até o 22, é de 1844 para cá. Para cá. Apocalipse é descrito de 1844 para cá. Não tem passado. Futuro. Juízo que começou em 1844 deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Daí se conclui que ela se estenderá até o fim do tempo de graça para os seres humanos, para que os homens possam ficar preparados e estarem em pé no juízo. A mensagem ordena temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação dessas mensagens é dado nas palavras: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Com o objetivo de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. E essa lei será o padrão do caráter do juízo. Declara o apóstolo Paulo: todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados, no dia que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. E diz mais: os que praticam a lei de não ser os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 2, versos 12 a 16. A fé é essencial a fim de se prestar obediência à lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. E tudo que não é de fé é pecado. Hebreus capítulo 11, verso 6. Romanos capítulo 14, verso 24. Mediante a mensagem do primeiro anjo, os homens são convocados a temer a Deus e dar-lhe glória, e adorá-lo como Criador do céu e da terra. Para fazer isso, devem obedecer a sua lei. Diz o sábio: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Sem a obediência aos seus mandamentos, nenhum culto pode ser aprazível a Deus. Este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos.
O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. 1 João capítulo 5, verso 3 e Provérbios capítulo 28, verso 9. O dever de adorar a Deus está baseado no fato de que Ele é o Criador e que Ele e todos os outros seres devem sua existência. E na Bíblia, onde quer que seja apresentado o seu direito à reverência e culto acima dos deuses dos pagãos, são citadas provas de seu poder criador. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmos capítulo 96, verso 5. A quem, pois, me farei semelhante para que ele seja semelhante? Diz o santo: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. E eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 40, versos 25 e 26 e capítulo 45, verso 18. Diz o salmista: sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez povo seu. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos capítulo 100, verso 3 e capítulo 95, verso 6. E os seres santos que adoram a Deus nos céus declaram porque lhe é devida a sua homenagem. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Em Apocalipse 14, os homens são convocados a adorar o Criador. E a profecia destaca uma classe que, como resultado da tríplice mensagem, estão guardando os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. O quarto preceito declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 10 e 11. Concertemente ao sábado, diz o Senhor, também ser ele um sinal para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. E a razão proporcionada é, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Êxodo capítulo 31, verso 17. Quer dizer que em próprio Ezequiel, aqui 20, 20, que fala que o Senhor é que Deus fala que é o Senhor do sábado. Que o sábado é o dia do Senhor. Que ele tem gente que ainda luta, que ele fala que o sábado não é o dia do Senhor. Como pode isso? Ele está indo contra a lei de Deus. É anticristo. Aquelas pessoas não são de Deus. A importância do sábado como memorial da criação é que ele mantém sempre presente a verdadeira razão de se prestar culto a Deus, porque ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está no próprio fundamento do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressiva, e nenhuma outra instituição faz isso. A verdadeira base para o culto divino não meramente a adoração prestada no sétimo dia, mas de todo o culto. Encontra-se na distinção entre o Criador e as suas criaturas. Este fato importante nunca poderá tornar-se obsoleto e jamais deverá ser esquecido. História do Sábado, de J.N. Andrews. Foi para manter essa verdade sempre na mente dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. Enquanto o fato de que ele é o nosso Criador continua a ser motivo pelo qual devamos adorá-lo, permanecerá o sábado como seu sinal e memorial. Houvesse o sábado sido universalmente observado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, e nunca teria havido um idólatra, ateu ou incrédulo. A observância do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Sucede que a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar os seus mandamentos convoca-os especialmente para a obediência ao quarto mandamento.
Em contraste com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o terceiro anjo aponta para uma outra classe de homens, contra os erros dos quais pronuncia solene e temível advertência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Essa é a terceira mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14, versos 9 a 10. É necessária uma correta interpretação dos símbolos utilizados nessa mensagem, o que é representado pela besta, pela imagem e pelo sinal. A cadeia de profecias na qual encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que se o dragão é Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás ao fazer guerra contra o Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. No capítulo 13 é descrita uma outra besta, semelhante ao leopardo, ao qual o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Esse símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que foi o sucessor do poder, trono e autoridade uma vez possuídos pelo antigo Império Romano. Da besta semelhante ao leopardo é declarado: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E abriu-se sua boca com blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe seu poder sobre toda a tribo e língua e nação. Essa profecia é quase idêntica àquela descrita como a ponta pequena de Daniel 7, aponta inquestionavelmente ao papado. Deu-lhe esse poder para continuar por 42 meses, diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E novamente: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Os 42 meses são os mesmos tempos que a metade de um tempo, 3 anos e meio ou 1260 dias de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal oprimiria o povo de Deus. Este período, conforme declarado nos capítulos precedentes, começou com o estabelecimento do papado em 538 d.C. e encerrou-se em 1798 d.C. Nessa ocasião, quando o papado foi abolido e o papa levado cativo pelo exército francês. O poder papal sofreu a ferida mortal e cumpriu-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Neste ponto, outro símbolo é introduzido. Diz o profeta: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro. Apocalipse capítulo 13, verso 11. Tanto a aparência desta besta como a maneira de seu surgimento indicam que a nação que ela representa é diferente daquelas identificadas sobre os símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram representados ao profeta Daniel como feras predadoras que se levantavam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Daniel 7:2. Em Apocalipse 17, um anjo esclareceu que as águas representam povos e multidões e nações e línguas. No verso 15 de Apocalipse 17, ventos são símbolos de conflito. Os 4 ventos do céu combatendo no grande mar representam as terríveis cenas de conquistas e revolução pelas quais os reinos conquistam o poder. Mas a besta com chifres semelhantes ao de um cordeiro foi vista a subir da terra. Em lugar de aniquilar outras potências para se estabelecer, a nação assim representada deve surgir em território propriamente desabitado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, portanto, levantar-se dela dentre as nações densamente povoadas e beligerantes do velho mundo. Aquele alvoroço mar de povos e multidões e nações e língua, esse país deve ser procurado no continente ocidental. Que nação do Novo Mundo se achava-se em 1798, assomando ao poder, acenando com indicadores de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvida. Uma nação, e apenas uma, atende às especificações dessa profecia que aponta insuficientemente
especificamente para os Estados Unidos da América do Norte. Repetidamente, o pensamento, quase que as exatas palavras do escritor sagrado, parecem ser inconscientemente empregadas pelo orador e o historiador para descreverem o surgimento do desenvolvimento desta nação. A besta foi vista subir da terra, e de acordo com os tradutores, a palavra que é vestida por subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. Já que tivemos a oportunidade de ver a nação, deveria surgir uma terra, um território previamente desabitado. Um destacado escritor descrevendo o surgimento dos Estados Unidos fala do ministério de sua origem do vazio e diz: semelhantemente, uma semente silenciosa desenvolveremos um império. Um jornal europeu em 1850 falou dos Estados Unidos como um emergente império maravilhoso e, em meio ao silêncio da terra, crescendo diariamente em poder e orgulho. Edward Everett, numa palestra sobre os peregrinos fundadores de seu país, disse: não procuraram eles um lugar retirado, inofensivo por sua obscuridade e protegido pela distância das perseguições dos dépotas, onde a pequenina igreja de Lendion pudesse desfrutar liberdade de consciência. Eis que as poderosas regiões sobre as quais, em conquistas pacíficas, fincaram os pavilhões da cruz. Discurso pronunciado em Plymouth, Mass, em 22 de dezembro de 1824. E tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e docilidade, representando de maneira adequada o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Os cristãos exilados que fugiram primeiramente para a América buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância sacerdotal, e determinaram-se estabelecer um governo sobre o vasto fundamento da liberdade civil e religiosa. A Declaração da Independência estabelece a grande verdade que todos os homens são criados iguais e dotados do inafalível direito à vida, liberdade e busca da felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de estabelecer um governo autônomo, cuidando para que representantes eleitos pelo seu voto popular formulem e administrem as leis. Garantiu-se também a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus de acordo com os ditames de sua consciência. Republicanos e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Esses princípios são os segredos de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desamparados de toda a cristandade têm se voltado para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm chegado às suas praias, e os Estados Unidos conquistaram um lugar preeminente entre as mais poderosas nações da terra. Mas a besta de chifres semelhantes ao do cordeiro falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E dizendo os que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e a vivia. Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 14. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão desse símbolo apontam para uma impressionante contradição entre o que a nação assim representada professa e o que ela pratica. O falar de uma nação é a ação de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por tal ação contradirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de que ele falará como um dragão e exercerá todo o poder da primeira besta antecipa claramente o desenvolvimento de um espírito intolerante e perseguidor que foi manifestado por meio das nações representadas pelo dragão e a besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida para impedir alguma observância que seja um ato de homenagem ao papado. Tal atitude seria diretamente contraditória aos princípios desse governo, ao caráter de suas instituições, livres às direitas e solenes afirmações
Declaração da Independência e da Constituição. Os fundadores da nação procuraram sabiamente evitar o uso do poder secular por parte da Igreja, com seu inevitável resultado: intolerância e perseguição. A Constituição estabelece que o Congresso não fará nenhuma lei com respeito ao estabelecimento da religião ou à proibição de seu livre exercício, e que nenhuma prova de cunho religioso será jamais requerida como qualificativo para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação dessas salvaguardas da liberdade da nação pode qualquer observância religiosa ser afligida pela autoridade civil, mas a inconsistência de tal postura não é maior do que aquela representada pelo símbolo. É a besta de chifres semelhantes aos de cordeiro, sobre a profissão de ser pura, benévola e inofensiva, que fala como o dragão, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta. Aqui é claramente apresentada uma forma de governo no qual o poder legislativo procede do povo. A mais convincente prova de que os Estados Unidos são a nação denotada na profecia, mais do que a imagem da besta, é como deverá ela ser formada. A imagem é feita pela besta de 2 chifres. É uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Por conseguinte, para sabermos que a imagem é como ela é formada, precisamos estudar as características da própria besta, o papado. Quando a igreja primitiva se corrompeu em razão do afastamento da simplicidade do evangelho e a aceitação de ritos e costumes pagãos, ela perdeu o espírito e o poder de Deus, e a fim de controlar a consciência do povo, buscou apoio no poder secular. O resultado dessa atitude foi o papado, uma igreja que controlava o poder do Estado e empregava-o para favorecer suas próprias finalidades, especialmente na punição da heresia. Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso precisa controlar o poder civil, de forma que a autoridade do Estado seja empregada pela Igreja e com o propósito de atingir seus próprios objetivos. Sempre que a Igreja obteve poder secular, ela o empregou para punir os que discordassem de suas doutrinas. As igrejas protestantes que têm seguido os passos de Roma, mediante a formulação de alianças com os poderes seculares, manifestam o mesmo desejo de restringir a liberdade de consciência. Um exemplo disso pode ser visto na prolongada perseguição aos dissidentes, feita pela Igreja Anglicana durante os séculos XVIII e XIX. Milhares de ministros não conformistas foram forçados a deixar suas igrejas, e muitos, tanto os pastores como o povo, foram sujeitos a multas, prisão, tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar ajuda no governo civil, e isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado. Paulo disse que havia de vir a apostasia e revelado o homem do pecado, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a formação da imagem da besta, e a Bíblia declara que antes da vinda do Senhor haverá um estado de declínio religioso semelhante aos dos primeiros séculos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais de mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5. Mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1.
Satanás opera com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, e todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem, serão deixados livres para aceitar a operação do erro, para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 11. Quando tal estado de impiedade for alcançado, serão manifestos os mesmos resultados havidos nos primeiros séculos. A ampla diversidade de crenças nas igrejas protestantes é vista por muitos como uma prova definitiva de que nenhum esforço para assegurar uma uniformidade forçada poderá jamais ser empreendido. Mas tem havido por anos nas igrejas de fé protestante um sentimento forte e crescente em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrina. Para assegurar tal adesão, deve ser evitada toda discussão sobre assuntos em que não haja concordância, a despeito da sua importância do ponto de vista bíblico. Charles Bertrand, num sermão pronunciado em 1846, declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes é não apenas formado sob terrível pressão do simples temor humano, mas também vive, move-se e respira-se num ambiente de coisas radicalmente corrompidas, e a cada instante apela para todo o elemento mais rasteiro de sua natureza, com o intuito de esconder a verdade e curvar os joelhos ao poder da apostasia. Não foi esse o modo que as coisas ocorreram em Roma. Não estamos nós andando pelos seus caminhos uma vez mais. E o que podemos ver justamente diante de nós? Outro concílio geral, uma convenção mundial, uma aliança evangélica e credo universal. A Bíblia como um credo suficiente pronunciado por Fort Wayne, Indiana, 22 de fevereiro de 1846. Quando isso for conseguido, então um esforço para garantir completa uniformidade haverá apenas um passo para se recorrer à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos doutrinários comuns entre elas, influenciarem o Estado para impor seus decretos e apoiar suas instituições, então a América protestante formará uma imagem da hierarquia romana. A aplicação de penas civis sobre os dissidentes será inevitavelmente o resultado. A besta de 2 chifres faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. Significa o sinal na testa e na mão direita. E na mão direita é o pensar e o agir, o querer. Você vai decidir se vai querer o selo de Deus na sua mente, na sua concepção, ou vai querer o selo de Deus e vai agir para ter o selo de Deus, ou o selo da besta e agir para ter o selo da besta. Ou para você ter a vida eterna ou a morte eterna. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta mencionada nesta mensagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 chifres, é a primeira ou a besta semelhante ao leopardo de Apocalipse 13, o papado. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apostatado que será desenvolvida quanto das igrejas protestantes procurarem o auxílio do poder civil para impor seus dogmas. A marca da besta fica ainda por ser definida. Depois da advertência contra a adoração da besta e a sua imagem, a profecia declara: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Considerando que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são assim colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal, conclui-se que a observância da lei de Deus, por um lado, sua violação, por outro, deverá distinguir entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. A característica especial da besta e, portanto, de sua imagem é a transgressão dos mandamentos de Deus. Acerca do pequeno chifre, o papado, diz o profeta Daniel: cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, verso 25.
E Paulo qualificou esse mesmo poder como o homem do pecado, que pretenderia exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente com a alteração da lei de Deus poderia o papado exaltar-se acima do Senhor. Quem quer que conscientemente observe uma lei assim alterada está prestando suprema honra àquele que, pelo poder qual a mudança foi efetuada. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de fidelidade ao Papa em lugar de Deus. O papado tentou mudar a lei de Deus. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado da lei, e o quarto foi mudado com o instituto de autorizar a observância do primeiro em lugar do sétimo dia como um sábado. Quer dizer, você vai nas igrejas evangélicas hoje, e que tem lá? Imagens. E os católicos adoram imagens. Mas os papistas insistem como razão para a comissão do segundo mandamento ser ele desnecessário por estar incluso no primeiro, e que eles estão dando à lei exatamente aquilo que Deus pretendeu fazer com que os homens entendessem. Essa não pode ser a mudança predita pelo profeta. Uma mudança deliberada e intencional é apresentada. Cuidará em uma mudança deliberada e intencional é apresentada. Cuidará em mudar os tempos e a lei. A mudança no quarto mandamento cumpre exatamente a profecia. A única autoridade alegada para isso é da igreja. Isso é o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. Enquanto os adoradores de Deus distinguir-se-ão especialmente pelo respeito do quarto mandamento, uma vez que esse sinal é de seu poder criador e testemunha de seu direito à reverência ao homem, à imagem do homem, à homenagem do homem. Os adoradores da mesa destacar-se-ão por seus esforços voltados à derrubada do memorial do Criador e à exaltação de uma instituição romana. Foi por sua posição em favor do domingo que o papado começou a fazer seus arrogantes pretensões. O primeiro recurso foi ele solicitado ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. Mas a Bíblia aponta para o sétimo dia, e não ao primeiro como o dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías o Senhor o chama, meu santo dia. Marcos capítulo 2, verso 28 e Isaías capítulo 58, verso 13. A reivindicação tantas vezes exposta que Cristo mudou o sábado é refutada por suas próprias palavras. Em seu sermão no monte disse ele: não cuideis de que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que, porém, os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versos 17 e 19. É fato geralmente aceito pelos protestantes que as escrituras não autorizam em nenhuma parte a mudança do sábado. Isso se encontra francamente declarado nas publicações editadas pela Sociedade Americana de Tratados e pela União Americana das Escolas Dominicais. Uma dessas obras reconhece o completo silêncio do Novo Testamento no que nos respeita a um mandamento explícito para o domingo ou a regras definidas para sua observância. The Abiding Sabbath, de George Eliot. Outra diz: até o tempo da morte de Cristo nenhuma mudança havia sido feita no dia, e até onde é mostrado pelos registros, ele e os apóstolos não deram qualquer mandamento explícito ordenando o abandono do sábado do sétimo dia, e sua observância no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, de A. E. Branflin. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita por sua igreja e declaram que os protestantes, ao observarem o domingo, estão reconhecendo o poder da igreja romana. No Catecismo Católico da Religião Cristã, em resposta a uma pergunta ao dia de ser observado em obediência ao quarto mandamento, é feita essa declaração:
Durante a antiga lei, o sábado era o dia santificado, mas a igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Assim, agora santificamos o primeiro e não o sétimo dia. Domingo significa agora o dia do Senhor. Como sinal da autoridade da Igreja Católica, os escritores papistas citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, que os protestantes admitem porque, ao guardem estritamente o domingo, reconhecem o poder da Igreja de ordenar festas e impô-las sob pena de um infrator incorrer em pecado. Resumo da doutrina cristã de H. Tuberville. O que é, então, mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma ou a marca da besta? A Igreja de Roma não abriu mão de suas reivindicações à supremacia, e de quando o mundo e as igrejas protestantes aceitam um dia de repouso de sua criação, ou conquanto rejeitando o sábado bíblico, admitem virtualmente essas pretensões, podem invocar a autoridade da tradição e dos pais da igreja para a mudança, mas assim fazendo ignoram o próprio princípio que as separa de Roma e de que a Bíblia e a Bíblia só é a religião dos protestantes. Os papistas podem ver que elas estão se enganando a si mesmas, fechando espontaneamente os olhos para os fatos concernentes ao caso. À medida que o movimento pela imposição do domingo obtém favor, e eles se congratulam, sentindo-se seguros que ele reunirá todo o mundo protestante sobre a bandeira de Roma. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que presta, apesar de tudo, à autoridade da Igreja Católica. A imposição da observância do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade ao culto do papado, a besta. Aqueles que, compreendendo os reclamos do quarto mandamento, optam por observar o falso sábado em lugar do verdadeiro, estão por isso mesmos prestando homenagem ao poder pelo qual somente ele é ordenado, mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular. As igrejas estariam formando uma imagem à besta, da imposição da observância do domingo nos Estados Unidos ser uma compulsão à adoração da besta e da sua imagem. Mas os cristãos das gerações anteriores observaram o domingo, supondo que ao fazer assim estavam guardando o sábado bíblico. Há hoje cristãos verdadeiros em cada igreja, não se executando a comunidade católica romana, que creem honestamente que o domingo é o sábado divinamente estabelecido. Deus aceita a sinceridade de propósito e integridade. Mas quando a observância do domingo se tornar obrigatória e o mundo for esclarecido com relação à obrigatoriedade do legítimo sábado, então quem quer que transgrida o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não possui mais elevada autoridade que a de Roma, estará honrando o papado acima de Deus. Estará prestando homenagem a Roma e ao poder que impinge uma instituição ordenada por Roma. Estará adorando a besta e a sua imagem. Quando os homens rejeitam uma instituição que Deus declarou por um sinal de sua autoridade e honram em seu lugar aquela que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, estão aceitando assim o sinal de fidelidade a Roma, a marca da besta. Quando esta questão for claramente colocada diante do povo e as pessoas levadas a escolher entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, então aqueles que continuarem seu curso de transgressão irão receber o sinal da besta. Mas a temível ameaça já dirigida aos mortais está contida na mensagem do terceiro anjo. Será um horrendo pecado que atrairá a ira de Deus, não misturada com misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas com relação a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos divinos, para que todos possam saber por que essas punições são derramadas e tenham oportunidade de escapar deles. A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a toda a nação e tribo e língua e povo. A advertência do terceiro anjo faz parte da tríplice mensagem. Não deve ser menos disseminada. Ela é representada na profecia como sendo proclamada com grande voz por um anjo voando pelo meio do céu e chamando a atenção do mundo. Não desenlace dessa contenda. Toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes.
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca. Embora a Igreja e o Estado conjuguem seus poderes a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem a marca da besta, Apocalipse capítulo 13, verso 16. Todavia o povo de Deus não a receberá. O profeta de Pátimos contempla os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem de seu sinal e do número de seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, versos 2 a 3. Então, povo de Deus, essa foi a imutável lei de Deus, capítulo 25 da grande controvérsia. Se vocês entenderam, que fala do poder papal, do poder dos Estados Unidos que vão se unir diante do decreto dominical para impor, daí o sexto selo será aberto. Aí, não tem como fugir mais. Ou escolhe o selo de Deus e a vida eterna, ou o selo da besta, a morte eterna. Tá bom? Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essa advertência, para pregar esse alerta, Senhor, da Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreve no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!